Um fornecedor entregou o comprovante necessário no prazo, mas a equipe de controle de qualidade rejeitou o componente, pois ele não atendeu aos requisitos de qualidade. Isso causará um atraso no projeto devido à grande quantidade de retrabalho necessário. O que o gerente de projeto deve fazer? Então, tive um componente entregue por um fornecedor, não atendeu aos requisitos de qualidade, vai gerar um atraso. E aí? O que, que eu tenho que fazer nesse caso? Né? Vai causar um atraso porque eu tenho que corrigir isso, e isso vai gerar retrabalho. Letra A. Alterar a linha de base do cronograma do projeto para refletir o atraso e informar o fornecedor. A gente sabe, né, e aqui é aquela história, né, as questões elas ou por uma forma indireta, pelo jeitão como é descrito, né, ou de uma forma direta, a gente meio que, ou pelas próprias opções, né, então nada foi dito aqui relacionado a ágil, não ágil, mas tem alguns, digamos, jeitos de falar aí, né, equipe de controle de qualidade, não que não existe isso na agilidade, né, mas nos dá a entender, né, que estamos dentro de um mundo preditivo e as opções não passam por comportamentos ágeis, né, então a gente pode assumir, então, até isso é interessante, aproveitar, às vezes assim, o enunciado não fala claramente, né, se a gente está dentro de um mundo ágil ou de um mundo preditivo, mas as opções elas não citam nada relacionado ao mundo ágil, por exemplo, então a gente acaba meio que por tabela assumindo um cenário mais tradicional. Isso é bom para a gente se organizar, né? Então, dentro desse cenário, eu não posso lá, nem no caso do ágil, não teria linha de base, então estaria errado também, mas eu não posso alterar uma linha de base sem rodar o processo do controle integrado de mudança. Identificar um reparo de defeito. Reparo de defeito, o que é isso? Quando eu tenho um defeito, um problema, né, de qualidade, que é justamente o caso, e submeter uma solicitação de mudança ao comitê de controle de mudança, do tipo, olha, nós precisamos de fazer isso para consertar esse mal feito, mas a gente precisa de autorização de vocês. Essa é uma boa resposta? É uma boa resposta, vamos colocá-la como uma resposta possível aqui, vamos ver as outras. Letra C, notificar o patrocinador sobre a causa do atraso e pedir a sua intervenção. A B é bem melhor que C, gente, né? Não faz sentido. O trabalho que tem, o patrocinador tem que ser envolvido na hora certa. Eu vou notificar o patrocinador, falar assim, patrocinador, deu zebra aqui, ó, o cara lá atrasou. Aí, aliás, ele mandou um negócio com defeito, e isso vai atrasar o projeto. Você, por favor, intervém? Eu falo assim, me intervir como? O que eu tenho que fazer? Ah, não, mas é porque a gente vai precisar de mais prazo. Qual prazo? Né? Isso tudo, essas perguntas que ele vai fazer, são perguntas que você iria responder aqui na letra B, ao rodar o controle integrado de mudança. Então, B é melhor que C. C dançou aqui. E é aquela história, né, gente? Hoje mesmo, além desses alunos todos aprovados, eu nem quis comentar com vocês, teve um outro aprovado. Eu, de ontem para hoje, eu tô rindo até aqui, ó, porque eu falo que a gente tem aprovado toda semana, só que dessa vez veio de baciada, né? Porque acho que eu já tive 4 ou 5 aprovados só essa semana. Veio um aluno também de uma turma antiga, que às vezes acontece, às vezes a pessoa, né, não conseguiu seguir o curso ali certinho, ele tinha aquele propósito, só que acabou não conseguindo, né, porque por questões da vida, a vida complicou, e aí esse aluno passou por isso, ele teve um complicador, e aí passou um tempo, ele me mandou, ó, não segui junto com a turma não, mas depois eu estudei sozinho e passei, isso acontece também. O nosso curso também dá essa possibilidade, ao contrário de um monte de lugar aí que você tem que estar na hora certa, na hora que o cara quer dar aula, né? Aqui não, aqui você consegue estudar depois. E por que eu estou contando o caso dele? Porque ele falou que uma coisa que ele levou e ajudou muito ele é essa história de que patrocinador não é babá de projeto, ele não deve ser chamado por nada, né? A gente tem que fazer o nosso para casa primeiro antes de levar as questões para ele. E a letra D, relatar as ações corretivas ao escritório de gestão de projetos para revisão. Mesma coisa, não está na hora. Primeiro que é reparo de defeito, não é ação corretiva. E mesmo que tivesse reparo de defeito aqui, ele não tem que revisar nada a princípio. O que eu tenho que fazer realmente é rodar o controle integrado de mudanças. E isso muita gente estranha. E aí, mais uma dica que eu vou dar. A turma da área de software, por exemplo, quando a gente fala, né, que sempre não, né, mas quando eu tenho um defeito, eu deveria rodar o controle integrado de mudanças antes de corrigir esse defeito, a turma se assusta um pouco, porque de fato, dentro da indústria de software, dentro do modus operandi de produção de software, o bug é algo relativamente comum, e se a gente for passar por um processo formal de autorização a cada bug para corrigir, não há
a condição desse projeto andar, e eu concordo. Mas aí, o que acontece? O processo macro dentro do exame PMP você tem que reparar um defeito, você roda o controle integrado de mudança. Só que você pode, nesse seu processo de controle integrado de mudança, se você estiver utilizando uma abordagem tradicional, tá? Preditiva, se for ágil é outro caminho. Você pode colocar determinados atalhos, né? Você pode colocar, olha, defeitos que vão gastar até X horas, não precisam de passar por esse processo. Então, assim, em princípio, passa, e dentro do próprio processo você pode estabelecer as exceções. Mas por que a gente fala que reparo de defeito é um tipo de solicitação de mudança e tem que passar também pelo processo de mudança? Porque às vezes isso pode levar muito tempo, né? Eu sempre dou um exemplo meio bobo, assim, que todo mundo entende, né? Vamos supor que o seu projeto sei lá, a reforma de uma casa de campo. E aí, de repente, o cara vai lá e pinta a casa com uma tinta diferente daquela que foi especificada. O que você faz? E aí, só que se você for repintar a casa, você vai atrasar o prazo de entrega. O que você faz? Não é óbvio que você tem que repintar a casa. Você tem que rodar um processo de controle integrado de mudanças, né? Você tem que perguntar para o cara lá, para o seu cliente, olha, o que você prefere? Tinta normal e dentro do prazo, ou tinta ruim, né? E dentro do prazo, ou tinta que você me pediu e fora do prazo? É uma decisão que tem que ser tomada, né? Então, às vezes, há aspectos econômicos também que tem que ser levados em consideração. Dessa forma, a letra B é melhor. E anotem isso aí, tem um monte de dica embutida nessa questão aí. Uma delas é que reparo de defeito dentro de uma abordagem tradicional preditiva, você não vai lá e corrige o defeito, não. Tá? Isso é uma solicitação de mudança, tem que passar pelo controle integrado de mudança. E se você acha que essa é uma solução burocrática, saiba que você pode torná-la não burocrática. É só dentro do seu processo de mudança colocar as devidas exceções a essa regra. E para facilitar esse raciocínio, pense sempre que você está lidando com projetos maiores, dentro de um cenário preditivo, né? Pense em projetos grandes, em projetos de capital, em projetos de investimento, em projetos de coisas físicas. Fica mais fácil pensar dessa maneira, tá? Se você gostou desse vídeo, dessa explicação, é claro, porque você tem interesse na certificação PMP, você quer passar na certificação PMP. E é claro que assistir esse tipo de vídeo vai te ajudar a entender um pouco mais aí sobre o mindset da prova. Agora, assistir esse tipo de vídeo não é suficiente. Para passar, você precisa de ter uma preparação estruturada de fato. E se você quer ter essa preparação estruturada e passar em até 3 meses, ou até menos do que isso, o melhor caminho é participar do meu programa de preparação, um programa que foi desenhado inteiramente por mim, que respiro certificação PMP 24 horas por dia, em que você vai ter o meu suporte do seu lado. Então, se você quer passar, esse é o melhor caminho. O programa se chama Fórmula da Certificação PMP e você pode falar a respeito dele comigo, clicando no link que está na descrição desse vídeo. Clicou, você fala comigo pelo WhatsApp e eu te falo mais a respeito.